Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Descomplicado Entrevista. Hoje estamos aqui com a professora Leila Alves, que é de Janaúba, da UFVJM, que veio aqui falar para a gente um pouco sobre educação do campo. Tudo bom, Leila? Tudo bem, Douglas. Um prazer ter você aqui. Obrigada. Leila, é o seguinte, se falava muito sobre educação rural há um tempo atrás, há algumas décadas. Por que essa educação rural era inadequada? Justamente porque, como você apresentou, a educação do campo, a educação do campo pressupõe romper com alguns paradigmas que foram construídos com a educação rural. Por exemplo, como o campo sendo um lugar de atraso. Sim. E aí a educação do campo, ela surge justamente como ela emerge como um novo paradigma que coloca os povos do campo, os jovens do campo, numa posição de protagonismo que a educação rural não permitia que eles fizessem. E era muito parecido com o modelo de educação que era colocado nas cidades, né? Isso. Não era adequado, né? Isso. A própria cidade, a própria educação urbana, em boa parte, ela negligenciou por muito tempo essa valorização que os povos do campo têm no sentido do próprio protagonismo mesmo, de ser o protagonista da sua própria história. Muito bacana. Então, surge essa concepção, educação do campo. Então, o que mudou, né? Além desse protagonismo, o que mais se fala sobre isso, né? A gente tem a educação do campo como um avanço, né? E como um importante mecanismo de transformação social. E aí é via educação. Por isso se fala muito nos cursos de licenciatura em educação do campo, né? Na formação dos professores para atuarem nas escolas do campo. Porque o que acontece? Os professores eram formados na lógica da educação urbana, né? Sem conhecer o contexto e a história dos povos do campo, iam para as escolas do campo e em boa parte tiravam as pessoas do campo, os jovens do campo, né, fazendo-os acreditar que a vida seria melhor se fosse na cidade. E não é essa a ideia, e aí a gente rompe, a educação do campo rompe com isso. Por quê? Porque o lugar do campo também é lugar para se viver. Né? E é muito bom, né? Por sinal, né? O campo é um lugar para se viver, né? É verdade. E um dos modelos, né, que tem sido difundido é o das escolas família agrícola, né, as EFAs. Fala um pouquinho para a gente o que é e por que ela é importante. Bom, as EFAs são escolas, né, famílias agrícolas, que também, como as licenciaturas, funcionam em regime de alternância. Sim. O que seria esse regime de alternância? Que tanto as licenciaturas como as EFAs, elas participam, né, nesse processo. A pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância. É justamente isso que a educação do campo faz. A tentativa de impedir que aquele jovem saia do campo, né? Então, a alternância permite que ele venha para a universidade, e assim acontece também nas escolas famílias agrícolas, estude aqui num tempo escola, né? Faça as disciplinas ligadas à grade curricular. Ou às vezes um mês. Até mais de um mês. E depois ele retorna para suas comunidades de origem. E aí a gente faz o que a gente chama de tempo comunidade, né? Então os professores tem esse deslocamento da universidade para as comunidades e a gente continua. Então há uma indissociabilidade entre esses dois regimes, tanto o tempo escola, né, que também é chamado de tempo universidade, como o tempo comunidade. Então é o tempo escola e o tempo comunidade. Tá. Então essa é uma das receitas de sucesso, né? Essa pedagogia da alternância em prol de valorizar as particularidades dos locais, né? das áreas rurais do campo, no caso, né? E para que essa escola família agrícola funcione, você precisa de professores que tenham a formação. Aqui na UFVJM, nós temos a licenciatura em Educação no Campo, não é verdade? Isso. Fala um pouquinho sobre por que esses modelos de curso são importantes, né? Bom, a primeira turma da licenciatura em Educação do Campo aqui, ela se iniciou em 2009, ainda era um projeto piloto, né? E eu estava nesse projeto, eu estava na institucionalização da
da licenciatura, hoje é LEC, eu não estou, né, na LEC mais, mas continuo estudiosa da educação do campo. E hoje nós temos a LEC, já temos uma diversidade maior de cursos, né? Em 2009 a gente ofertava, era licenciatura era a parte de linguística e a parte da matemática. Então, os 2 cursos, né, que a gente ofertava. Hoje não, hoje se tem ciências da natureza, né, tem toda uma diversidade de cursos aqui e a licenciatura em educação do campo consegue abranger, né, muito o que uma preocupação que eu tenho, inclusive, ela consegue muito cumprir com, de fato, essa missão que a gente tem enquanto universidade de cumprir com a nossa função social, porque ela abrange todo o município aqui, né, toda a região. Né, com a licenciatura em educação do campo. Hoje nós temos vários estudantes de várias regiões que fazem o deslocamento justamente porque o regime de alternância, como é configurado o curso, ele permite que isso seja feito. Muito e bacana. que isso seja construído via universidade. E é legal que esse curso, a ideia desse curso surgiu com o Procampo, que foi um edital, e a universidade depois se esforçou para abraçar e tornar um projeto perene. Que hoje é institucionalizado, né, dentro da universidade. E em Minas a gente tem aqui e na UFMG, não é verdade? O UFMG temos em outras regiões também. Muito bacana. Então é o seguinte, quais seriam então os principais desafios da educação do campo hoje? Na atualidade? Na atualidade. Bom, partindo do pressuposto de que a gente tem um governo, né, que é muito incisivo em falar, em marginalizar os movimentos sociais, né, e a educação do campo, ela foi protagonizada junto com os movimentos sociais, né, foi uma demanda que surgiu dos movimentos sociais. Eu penso que nós estamos num período que não é tão promissor, né? Não é tão promissor, porque a tentativa é de marginalização dos movimentos que foram os protagonistas dessa história toda. Então não tem como falar em educação do campo sem falar nos movimentos sociais. Entendo. Né? Sem falar por essa luta por um espaço de emancipação, não só educacional, política, social, cultural. Muito bacana. E o Brasil é um país com muita diversidade regional, né? Eu penso que a educação do campo ela tem que levar em conta as particularidades ambientais, culturais, dos locais, dos lugares, né? Então, assim, esse eu imagino que é um desafio grande, né, no Brasil. É um desafio grande no Brasil, é um desafio grande no nosso estado, na nossa região e na nossa universidade também. Porque o que a educação do campo quer não é tirar o povo do campo, não é tirar o jovem do campo, mas dar a ele condições de fazer a escolha. Entendo. Então não é a intenção da educação do campo, da licenciatura em educação do campo, dos movimentos sociais, que eu prepare o professor para ir lá e fazer o aluno acreditar que o campo é um lugar de atraso. Entendo. O campo é um lugar de se viver e é um lugar de se viver bem, mas quem tem que decidir isso é ele que está lá. Entendo. Não sou eu que vou para lá levar o meu conhecimento científico, né, interagir o meu conhecimento científico com o conhecimento empírico, com o conhecimento e a diversidade de conhecimento que tem, né, em toda a nosso campo brasileiro. E com certeza os estudantes do campo estão conferindo aqui esse vídeo no canal Descomplicado, né, nesse momento. Espero que sim. Então eu queria te agradecer muito a entrevista, foi fantástico conhecer um pouco mais sobre a educação do campo. A gente fica por aqui, pessoal. Então, nos vemos no próximo Descomplicado Entrevista. Até breve.